posso te olhar, porque se eu te olhar, eu vou cair no manto aqui. Ouça esse testemunho abençoado. Gente, eu ainda estou em choque. Eu não consegui andar, já fez um mês que eu caí da escada, fraturei o pé, eu não sei nem o nome do osso. Mas quem quiser eu até mostro o raio-x. Em casa eu não estava andando. Eu tirei o gesso faz 3 dias, só que o médico disse para eu só colocar a bota para mobilizar e não forçar de jeito nenhum, porque ainda não estava na hora. E esses dias eu estava sentindo muita dor. Eu tentei vir para o culto, só que eu sentia muita dor. Eu falei, não, mas eu vou para o culto assim mesmo, com dor. Amanhã eu descanso, não tem problema. E na hora que eles perguntaram quem precisava de cura, de verdade, eu não vim aqui para frente nem por mim. Eu vim pelo meu pai, que ele veio hoje. Nossa, eu sou muito grata, porque eu não esperava, de verdade. Eu não pedi nada para mim, eu só estava ali, rezando, Senhor, cura meu pai, ele está aqui com dor também. E aí, do nada, eu consegui sentir o Espírito Santo. Gente, eu tô andando. Amém. Deus é maravilhoso demais. Inclusive, eu estava em casa assistindo culto esses dias, de outro testemunho. E apesar de eu não estar aqui presente, aquela palavra do deserto do pastor falou muito comigo. Não pelos ensinamentos que a gente tem aqui todo dia, mas Deus falou especificamente, porque eu estava muito ansiosa. Na sexta-feira, antes do culto, eu estava com muita ansiedade à noite, porque por conta do pé fraturado, eu não conseguiria trabalhar. E esse mês todo eu não trabalhei, então eu pensei, como é que eu vou receber alguma coisa? Já vou casar semana que vem. E eu não tinha dinheiro. Eu já estava preocupada de subir a escada lá do lugar que tem escada com o pé fraturado. E eu estava muito ansiosa. E eu, no meio da ansiedade, a crise de ansiedade, o Espírito Santo falou comigo, lê a Bíblia, só lê. E eu estava fazendo um estudo. E eu ia começar o livro de Eclesiastes. Eu li aquela noite o livro todinho de Eclesiastes. E quando o pastor falou, foi 2 palavras de gatilho. Que ele falou com a Laura, a questão do estágio, que ela ia sair do estágio dela, ela querendo ou não, eu olhando para ali, te procurando, mulher. E eu senti muito aquilo comigo, Deus falando comigo, porque eu estava ansiosa de deixar aquele estágio, que eu estava numa comodidade. E também ele citou Eclesiastes. E eu lembrei daquela passagem que Jesus fala para Natanael, que ele estava lá vendo ele debaixo da figueira, ele não abandonou ele não... Oh, meu Deus do céu. Deus estava lá comigo, mesmo no meu momento difícil de ansiedade. Através da palavra do pastor, Deus falou comigo, filha, eu estou contigo, até no deserto. Eu não vou te poupar do deserto, porque isso vai fazer você crescer. Então, eu também estava agradecendo que, apesar do pé fraturado, de não estar trabalhando, eu estou viva, gente, graças a Deus. Então, eu não estou murmurando, eu estou curada. Eu não murmurei em nenhum momento da situação que eu estou passando, apesar das crises de ansiedade, que é muito difícil você ter crise de ansiedade e ainda ser otimista. E desde que eu entrei no Mega, eu sou outra pessoa. E eu estou muito feliz porque minha família todinha está aqui. Você pode celebrar mais forte ao Senhor. Fique de pé, fique de pé. Aleluia! Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus de milagres. Estenda a sua mão aqui. Senhor, nós te louvamos pela vida da Lara. Nós te louvamos pelo milagre que o Senhor fez na vida dela agora.
O Senhor é comprometido em manifestar a tua glória no meio do seu povo. E nós tomamos isso como um fortalecedor da nossa fé, de que os nossos milagres também virão, de que os nossos milagres também virão. No nome de Yeshua HaMashiach. Lara, seja cheia do Espírito Santo poderosamente. Xarabassuri cantererabás. No nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Você aqui, vamos receber o nosso pastor Ian com uma salva de palmas. A palavra de hoje vai ser poderosa. Pode ser mais forte? Oh, aleluia. Essa é uma noite especial. O Senhor te trouxe aqui para manifestar a glória dEle na sua vida. Te dizer, meu filho, eu sou real. Eu sou de verdade. E eu manifesto o meu poder quando eu quiser, onde eu quiser. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Vire para a pessoa do seu lado. Ei, acorda aí. Se você ainda não entendeu o que está acontecendo essa noite, acorda aí. Quem estava aqui semana passada? Poderoso, né, gente? Nós deixamos uma semana, aqueles pedidos, nomes, milagres, no óleo, curtindo no óleo, processando no óleo, e hoje nós vamos queimar aqueles pedidos, amém? Então, mantenha as suas expectativas, porque nós estamos, assim como nós enchemos aquela taça de nomes, pedidos e orações, todas as nossas orações que nós fazemos em direção a Deus, elas sobem como incenso de aroma suave, e elas enchem as taças que estão diante de Adonai, amém? Essa é a nossa oração, ela se transforma em aroma suave diante da presença do Altíssimo, e no tempo que Ele decide, num piscar de olhos, assim como fez com a Lara, tu vai casar curada, Lara, glórias a Deus, glórias a Deus, ela está zero dor, glórias a Deus, e o Heitor, meu Deus, Heitor, uau, semana passada, estávamos aqui orando na sua direção, e hoje você está aqui, mais um milagre ambulante no nosso meio, glórias a Deus, glórias a Deus, uau, amém. Quem viu hoje o tema da nossa ministração? Qual é o tema de hoje? Tema secreto, mas eu vou revelar para vocês daqui a pouco. Mas antes de revelar o tema e de começar a palavra, quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar, se você se permitir fazer isso nesse momento. E você vai repetir algo comigo, mas só se você tiver coragem. Diga assim: essa ministração é para mim. Não é para o meu irmão, nem para a pessoa de trás de mim, nem para a pessoa da frente, nem para a pessoa do lado, é para mim. Amém. Quero dizer que se você fez essa oração aberto a receber essa ministração, você já é muito corajoso, porque você não sabe o que vai ser ministrado, você não tem ideia, e pode ser que enquanto eu estiver ministrando, você vai ser muito tentado a pensar que essa ministração é para outra pessoa que não você, mas eu quero te garantir que ela é para todos, amém? Só não vai ser para você, se você se fechar para ela, ok? Aí essa responsabilidade eu não assumo, eu assumi a responsabilidade de pegar essa ministração, algo que Deus vem falando comigo já há uma semana e meia, tornar ela em palavras, colocar ela dentro de uma linha cronológica e
entendível e compartilhar no nosso meio, para que Deus possa operar milagres na direção de vocês. Amém? Quem aqui quer prosperar? Quero dizer que aqui no nosso meio, prosperidade para nós não é somente finanças, dinheiro. Aqui no nosso meio, nós lidamos com o dinheiro de uma forma um pouco diferente. E nesse momento que eu falei isso, algumas pessoas já começaram a torcer a boca. Cara, eu vim para a igreja e o pastor está falando de dinheiro, eu não acredito nisso. Algumas pessoas que convidaram você, nesse momento devem estar até assim, não pastor, não faça isso, você não sabe quem é o meu convidado. Quero te dizer, eu já fui esse convidado um dia. Eu era aquela pessoa que eu dizia que todo pastor era ladrão, e hoje eu sou pastor. Então quero dizer uma coisa para você que chamou um convidado, que acha que esse assunto pode ser um pouco desconfortável dentro da igreja, pode ser que você acabou de convidar um próximo pastor. Amém? Quem crê nisso? Amém. Nós vamos falar um pouco de dinheiro, sim, até porque dinheiro é bíblico. E você vai ver que por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia cita dinheiro. Então, se a Bíblia cita sobre dinheiro, é porque dinheiro precisa ser entendido e lidado da forma certa. Mas não vai ser só sobre dinheiro que nós vamos falar. Mas vamos lá então, antes de revelar o tema, eu quero dizer que eu vou dar para vocês 3 pontos, 3 tópicos, e se você deseja prosperar em todas as áreas, profissionalmente, financeiramente, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu controle emocional, nos seus estudos, nos seus empreendimentos, eu gostaria que você anotasse esses 3 pontos. São 3 tópicos. Eu acho que hoje essa tem a possibilidade de ser a minha ministração mais rápida. Eu nunca fiz nenhuma ministração com 3 tópicos. E eu não sei se vocês perceberam, mas hoje nós nem tivemos momento de conexão. Então pode ser que hoje seja o culto mais rápido da sua vida. Amém? E é o seguinte, o quadro que seria hoje, por conta dessa palavra, nós deixamos para a semana que vem, que é o quadro Tô de Olho. Então semana que vem nós estaremos chamando aqui para cima, se eu não me engano, 6 ou 7 novos líderes de células no nosso meio. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Nesse mês de junho, nós abrimos mais 6 ou 7 células, se eu não me engano. Eu perdi até a conta. Glórias a Deus por isso. Então, semana que vem, venha você que se tornou líder, traga a sua célula em peso, traga os seus familiares, porque nós vamos ter um momento durante o quadro de entrega dos kits de honra a esses novos líderes de célula. Mas então vamos lá, eu falei para vocês que eu vou entregar 3 pontos, 3 chaves para você prosperar. E por que nós usamos a palavra prosperar? Eu poderia dizer para você enriquecer, por exemplo, mas como eu falei, prosperar para nós não é só você ter dinheiro, porque você ter só dinheiro, você pode se tornar rico, e se tornar rico não significa ser necessariamente próspero. Você pode ser rico, mas você pode, junto com essa riqueza, ter tanta dor de cabeça, que no meio da riqueza ainda você ter vontade de não viver. Você conhece alguém assim? Ou já ouviu alguma história desse jeito? Então eu vou te dar 3 pontos, 3 tópicos, 3 chaves para você prosperar de forma saudável, de forma sustentável, para que você prospere e isso não mexa, não te abale. Então se você é aquela pessoa que tem às vezes até receio dessa palavra, porque você acha que se um dia você prosperar, você pode se tornar uma outra pessoa que você não quer se tornar. Acha que você pode se tornar arrogante, prepotente, grosseiro, ríspido, enfim. E às vezes você naturalmente ou inconscientemente pode repelir essa palavra por conta de não querer ser mudado. Mas eu digo para você que a prosperidade que vem de Deus, que está à nossa disposição da parte de Deus, ela é aquela que não causa dores. Amém? Então, o primeiro ponto: viva o primeiro mandamento
na essência. E qual é o primeiro mandamento? Boa, o pessoal que é da igreja é doutrinado bonitinho, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da escravidão. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento eu quero dizer que é uma grande chave que sem ela, você pode até cumprir as outras, e você pode receber parcialmente dessa prosperidade, mas ainda assim, você vai estar sendo o tempo todo confrontado, porque o amar a Deus acima de todas as coisas, reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, e que tudo vem dEle, que tudo volta para Ele, é a essência pelo qual, tudo que vier na sua direção, não vai mudar quem você é, não vai mudar a sua dependência nele, mesmo quando você se tornar muito próspero, porque é isso que acontece com todas as pessoas que prosperam ou que enriquecem, e que às vezes começa com Deus, mas não vive o primeiro mandamento na essência, se esquece de que Deus é o primeiro, de que Deus é o meu Senhor, de que Ele é o responsável de ter me tirado da escravidão um dia. Às vezes, você pode nunca ter sido escravo fisicamente, servido de escravo numa fazenda, por exemplo, ou numa empresa que te escravizou porque te pagava muito mal, mas às vezes você era escravo do pecado, às vezes você era escravo da mentira, às vezes você era escravo das suas vontades que te envergonhavam e você sempre ficava péssimo por conta disso, você era escravo de maus hábitos, você era escravo de costumes que não lhe faziam bem, nem para você, para o seu crescimento, como para a sua saúde. Ou seja, é reconhecer que Ele é o seu Senhor, que te tirou da escravidão, e que você deve amá-lo acima de todas as coisas. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Amá-lo acima de todas as coisas é... Quem aqui já perdeu um celular porque deixou cair dentro da privada ou em algum lugar que você perdeu ele, literalmente? Como você ficou quando você fez isso? Ou quem aqui já deu perda total num carro? Quem aqui já teve perda total num carro? Ou assim, bateu um carro que ficou um prejuízo, Fábio? Que bom, eu acho que foi, faz muito tempo, Fábio? Faz, aí se apaixonou por carro, hoje trabalha com carro, né? Ou seja, para você que perdeu um bem muito precioso, ou às vezes, quem aqui tinha um namoradinho ou uma namoradinha, e de repente tomou uma bota dela, ou dele? Que bom, a maioria é crente, ninguém namorou aqui, todo mundo vai casar santo, glórias a Deus, estou no lugar certo, que maravilha, ótimo. Eu fui o único, então vou contar minha experiência de um insistente sofredor antes de Deus. Oh, como eu me apaixonava fácil, meu Deus, bastava caminhar e fazer sombra, eu já me apaixonava, brincadeira. E aí eu estava sempre sofrendo, porque abria o meu coração para um relacionamento, e aí a mocinha não queria saber, não queria casar comigo, eu também nem queria casar, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí sofria que, nossa, o coração faltava derreter dentro do peito, de tanta dor, né? Tô me esmerando aqui. Mas só quem sofreu por amor, né, uma paixãozinha platônica, sabe o que eu estou falando. Enfim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tudo isso, né, falei aqui vários momentos de que você pode ter sofrido. Eu quero dizer que nada disso, se o teu amor a Deus estiver no lugar certo, eu quero dizer que nada disso, ou seja, qual foi a situação que você passou, que doeu, que você sofreu, pode se comparar com as vezes que você sabe que você decepcionou a Deus, que você pisou na bola com Ele, e que mesmo assim,
Ele continuou te amando, continuou de braços abertos para você. Então, o amar a Deus acima de todas as coisas é ter um amor a Ele, que faz com que você, assim como Davi, ao perceber que pisou na bola e pisou na bola feio com Deus, você se arrepender tão profundamente, ao ponto de nunca mais pisar na bola da mesma forma. Faz sentido? Ou seja, o que é isso? Isso é um encorajamento para nós, que se nós desejamos, se nós almejamos nos tornarmos homens e mulheres segundo o coração de Deus, caminhar com Deus tão coladinho, tão pertinho, de ouvir a sua voz, de sentir a sua presença, assim como Davi sentiu e com isso recebeu dos benefícios e prosperou nessa terra e se tornou quem se tornou, o rei mais amado, adorado e tão desejado de Israel, que até os dias de hoje, você vai no túmulo de Davi em Israel, e até hoje o túmulo de Davi está cheio de pessoas diariamente falando: Davi, você foi o nosso melhor rei, Davi, Davi, você foi o melhor rei. Quando vai vir o seu descendente da raiz de Davi, o Messias? Ou seja, muitos judeus que não reconhecem Jesus ainda como Messias, como Salvador, até hoje eles entram no túmulo de Davi e falam: Davi, quando nós vamos conhecer o Messias que vai vir da sua raiz, que vai ser tão bom, que possa ser ainda superior que você, Davi? Ou seja, Davi tinha um coração humano e carnal, e as suas vontades tão humanas e tão carnais quanto as nossas, de cada um de nós. Davi não tinha nenhuma outra coisa especial que nós não possamos desenvolver com Deus. Então fale para a pessoa do seu lado: ei, é possível amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o seu celular, sobre o seu carro, sobre a sua tão desejada casa, sobre o seu tão desejado casamento, sobre todas as coisas. É possível, e nós vamos fazer isso. Quem deseja fazer isso? Glórias a Deus, vocês estão no lugar certo para fazer isso, amém? Quem pegou o primeiro ponto? Acredito que você, que se é cristão há um mês, você já deve ter ouvido isso umas 2 ou 3 vezes, não é? Nada de novidade até aqui, amém? Nada de novidade. Vamos para o segundo ponto então? Quem está preparado? Vamos lá. Segundo ponto. Diga: não traia o seu marido ou a sua esposa. Aí agora muitos já devem ter pensado: mas nem casado eu sou. Ou talvez você é casado e você fala: mas isso eu nunca tive problema. Tá tudo bem. Eu falei que essa palavra era para quem? Para todos. Quero te dizer o porquê que você não deve trair o seu esposo e o porquê você não deve trair a sua esposa. Eu falei que eram 3 passos para você fazer o quê? Vamos lá, igreja. Prosperar. Amém. Mateus 5, 29 a 30 diz o seguinte: se o seu olho direito o faz pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o faz pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus 5, 29 a 30.
Mas pastor, o que tem a ver o olhar e lançar o meu olho fora? Ou se a minha mão me faz eu pecar, eu lançar a minha mão fora? Quero dizer uma coisa para vocês antes de dar continuidade. Quando eu estava no seminário, onde eu e a pastora nos encontramos, nos conhecemos, eu estava tendo uma aula de Sermão do Monte. Eu não lembro se, acho que foi no final da aula de Sermão do Monte. Eu não lembro se foi na última, enfim. E aí o nosso pastor, que estava nos ensinando sobre o sermão principal de Jesus, ele pegou e nos deu uma aula sobre essa passagem específica. E ele começou dizendo que uma vez ele conheceu um jovem, ele era um pastor americano, em que esse jovem, ele estava tão desesperado em agradar a Deus, e em vencer o seu pecado, que após ele ler essa passagem, ele arrancou o seu órgão sexual fora. Tamanho o desespero dele em vencer a masturbação. Ele tinha tentado por vários tempos, de várias formas, tentar vencer esse pecado, ele não conseguia, e o dia que ele leu isso, ele falou: não, eu não vou deixar esse meu pecado me tirar a salvação. E ele foi lá e cortou. Aí a primeira coisa que esse pastor falou pra gente: ninguém aqui faça isso, por favor. Amém? Amém? Ninguém faça isso, por favor. Ok? Amém. Mas eu quero dizer o que significa essa passagem. Essa passagem é o seguinte, porque ela poderia estar dizendo assim: se os teus olhos te façam pecar, arranque ele. Porque depois eu vou ler o que fala antes e o que fala depois. O contexto dessa passagem é no ambiente sexual. E traição é um pecado aonde? No ambiente sexual, adultério no caso. E aí, a gente pensa assim: poxa, esse jovem ele teve uma interpretação, talvez até melhor do que a palavra, porque ele falou: poxa, eu posso arrancar a mão e ainda continuar me masturbando. Mas ele falou: não, para resolver isso definitivamente eu vou arrancar então o órgão genital. Mas por que a palavra de Deus diz: arranque a sua mão? Essa palavra ela está fazendo menção à primeira grande catástrofe da humanidade. Qual foi a primeira grande catástrofe da humanidade? Qual? A queda de Adão e Eva, muito bem. A queda de Adão e Eva, ela começou e foi consumada como? Ela começou no olhar. Primeiro ponto, quando a serpente chega para Eva, a serpente chega falando o quê? Você observou o quão belo esse fruto é? E o que vai acontecer caso você coma esse fruto? Os teus olhos serão abertos e você será como Deus. Ou seja, a raiz da grande catástrofe da humanidade começou aonde? Faça assim na pessoa do seu lado, não enfie o dedo no olho dela. No olhar. Por isso que ele diz: se os teus olhos te faça pecar, arranque-o. Ou seja, o que esse ensinamento está dizendo? Cuidado com o que você tem desejado. Cuidado com do que você tem se alimentado através dos teus olhos. Você que passa muito tempo rolando feed e seguindo pessoas que têm um padrão que você acha super legal, mas que não combina com os princípios de Deus ou que te conduzem à salvação, cuidado com o quanto você tem olhado isso.
porque ali você começa a formar parte da sua alma, porque a palavra de Deus diz que os olhos são as janelas da alma. Ou seja, os olhos. E aí o que acontece? O que Deus diz para Adão e Eva? Primeiramente para Adão, quando Deus apresenta para Adão o jardim e diz: daqui você pode usufruir de tudo, exceto daquela árvore, porque o dia que nela você tocar, você certamente morrerá. E aí sabe o que é incrível? Porque quando Eva toca, ela morre? Não. Uma pessoa, quando adultera, ela morre no adultério? Morre ou não? Pode ter casos da pessoa, ficou tão empolgada lá na hora, o coração foi tão chaculejado, meu Deus, se o meu marido, se a minha esposa me pega aqui, foi tão que o sujeito ou a sujeita morreu. Pode, mas eu quero deixar isso para você. E para mim eu estou no lugar perfeito, porque eu estou falando com todos. Se você é casado, nunca traia o seu cônjuge. Se você ainda não casou, nunca traia o seu cônjuge. Amém? O que acontece? O que acontece com o homem e com a mulher? Após eles tocarem no fruto, o que acontece? Comem. Eles pecaram por comer ou por tocar? Desde o tocar já tinha pecado. Se eles fossem comer, se eles só tivessem pego o fruto e jogado no lixo, pecou. Porque a raiz foi aonde, gente? No olhar. A chave está no olhar. Vamos lá. E aí os homens são expulsos do jardim. Depois vou entrar um pouco mais no que acontece aqui. Mas dali adiante, um cronômetro é ligado. Plique. Que cronômetro é esse? Da morte. Antes, eles podiam se alimentar da árvore da vida, que estava dentro do jardim, e o que lhes dava vida eterna. Agora eles não adentram mais o jardim e passam a perecer. Tanto que os primeiros homens vivem 800, 900 e poucos anos, depois a gente vê essas idades caindo, ao ponto de hoje, no máximo, o que vive muito, 120 anos. Assim acontece com a sua prosperidade. Se você um dia trair a sua esposa, trair o seu esposo, ou traiu, eu quero dizer, nesse dia, um cronômetro foi ligado. Quem aqui já conheceu, e esse dia nós no meu GE, na célula que nós estamos começando, lá na Multimotors, um senhor com muita coragem, falou, a minha esposa me aturou por 30 e poucos anos, e eu traí ela por 30 e poucos anos, ela perseverou do meu lado, lutou por mim, até hoje está comigo, mas uma coisa aconteceu comigo, eu empobreci. Tudo que eu tinha, era um homem muito rico, tudo me foi tirado. Eu não morri, ele falou, a minha esposa não morreu, mas a minha prosperidade foi para o ralo. Então quero dizer, se você quer prosperar, não traia. Quem está entendendo isso? Beleza, vou correr. Qual é o 7º mandamento? Quem sabe o 7º mandamento? Em Êxodo 20.
Nós somos uma igreja neomessiânica, tem uma célula chamada Sete, tem uma outra célula chamada Sheva. Tem ainda a célula Sheva? Não, né? A Sheva virou Shalom, né? E a gente não sabe qual é o 7º mandamento. 7 é o número do... 7, o número de Yeshua. E sabe qual é o 7º mandamento? Pasmem, não adulterarás. Vocês acham que faz sentido esse mandamento estar no 7º? Ah, faz, olha só. Em Êxodo 20:14 diz o 7º mandamento, não adulterarás. Mas Yeshua, o número 7, Jesus, em Mateus 5:28 diz o seguinte: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, aquelas pessoas que dizem que Yeshua veio, ele cumpriu a lei, ele cumpriu os mandamentos, e agora não precisa cumprir mais. Errado. Jesus, ele veio, ele cumpriu, ele nos ensinou que nós devemos cumprir, e ele disse, o que era só não adulterarás, agora, no seu olhar, cuide do seu olhar, porque se você olhar e desejar, você já adulterou. Alguns devem estar pensando assim, caramba, mas eu tenho muita dificuldade nisso. E está alguém aqui que pode levantar a mão, que já sofreu muito com isso. Posso dizer, eu tenho muita autoridade para dizer isso com vocês. Em todos os pecados da área da sexualidade, eu posso levantar a mão e dizer que eu tenho autoridade para isso. Quem me conhece há mais tempo sabe do meu testemunho, não vai dar tempo de eu contar. Mas eu me martirizava, porque eu vim do mundo, e eu vim de um mundo muito sujo e muito mergulhado nos pecados sexuais. E aí quando eu comecei a vencer e deixar, primeiro, sexo fora do casamento, a imoralidade, a perversão, depois a masturbação, a pornografia. O mais difícil foi a pornografia. Foi uma caminhada de 2 anos e uns 3 meses para começar a caminhar em vitória. E aí quando eu vi uma moça passando na rua, os meus olhos grudavam nela. A moça passava e os meus olhos grudavam nela. E aquilo me destruía. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, existe uma diferença entre você olhar, você viu o que tem ali, e você olhar. Amém? Entenderam? Entenderam? Homens e mulheres. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, o que faz com que naturalmente ou biologicamente você olhe, é porque Deus colocou uma coisa dentro de você chamada atração pelo sexo oposto. E diga, louvado seja Deus por isso, porque senão aqui ninguém iria desejar casar e muito menos ter relações sexuais, ok? Então você olhar e desviar, está tudo bem, mas você olhar, aí não, beleza? Então é desse olhar que Jesus está nos ensinando. Todo mundo entendeu isso? Para ninguém sair daqui com dúvida, ok? Está fazendo sentido com o arrancar os olhos? Está fazendo sentido? Beleza. Traição empobrece, anote isso, Provérbios 6, 32 a 35, se você sabe quem escreveu os provérbios, você vai levar muito a sério isso, porque foi só o homem mais sábio de toda a história, Salomão. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois os ciúmes desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Provérbios 5, 8 a 12 também diz o seguinte: fique longe da mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Aqui no caso está falando da mulher imoral,
da mulher adúltera, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração não rejeitou a repreensão. O que está falando aqui em Provérbios? Que as tuas riquezas, que aquilo que você construir, vai começar a ser minado para outros. E foi isso que aconteceu na história desse senhor, que teve a coragem de abrir isso, e história que eu já vi de tantos outros que passaram por essa situação. Então você que está aqui, eu fiz questão de hoje falar assim, é o momento ideal para nós ministrarmos isso. Acabou os 3 anos, então, ou seja, é o momento ideal para aqueles que estão se preparando. Nicolas e Lara vão casar semana que vem, amém? O que eu quero dizer com isso? Mas eu nunca traí, mesmo quando eu era do mundo, ou eu sou jovem demais. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aquilo que você não vence antes do casamento, você leva para dentro do casamento. Fala para a pessoa do seu lado: aquilo que você não vence antes do casamento, você leva para dentro do casamento. Não vai ser o casamento que vai curar a sua carência, não vai ser o casamento que vai curar a sua sede por sexo, não é o casamento que vai fazer com que você não caia mais na pornografia ou na masturbação. Iludido você está em pensar que, quando eu casar, porque aí eu vou ter sexo todo dia. Primeiro, já está iludido porque não vai ter. Não vai ter, com toda certeza. Não, mas eu sou o Super X. Amigão, você pode ser o Superman. Não vai ter. Casados, concordam comigo ou não? É triste, mas é verdade. Queria eu que fosse, mas não é. Eu ia brincar com um recém-casado aqui, mas deixa quieto, ia constranger muito eles. Nem para você que é recém-casado, pode ser que na primeira, segunda semana, amigão, você virou a máquina do sexo. Passou segunda, terceira semana, desculpa, já caiu a frequência. Chegou filho, amigão, vai ter vezes que você vai ter que ir com o espanador para tirar teia de aranha, brincadeira. É a verdade nua e crua. Caramba, eu ainda não revelei o tema, né? Vamos lá. Obrigado, pastor. Falei para vocês que a pregação era para todo mundo, até para minha esposa. Eu ganhei eu vou trabalhar nisso, amigão. Você não sabe como eu estou por dentro. Duplo, triplo, carpado twist eu estou dando aqui na minha alma. Não vai ser o casamento que vai resolver. Se você hoje não casou e você lida com pornografia, liquide isso antes de casar, porque senão certamente você vai levar para dentro do seu casamento. Não vai ser casar, não vai ser ter filhos que vai resolver isso na sua vida. Está fazendo sentido a questão do olhar? Amém. Adonai, diga isso, Adonai, odeia a traição. Você sabe o porquê que a gente pode afirmar que Adonai odeia a traição? O que aconteceu com Adonai e Lúcifer? Como? Traição. Lúcifer era quem para Adonai? Líder de adoração. Era líder de adoração. Era o querubim, tá certo? Querubim, responsável por sustentar a adoração para Deus. E aí, ele desejou ocupar o lugar de Deus, foi lá com 1/3 dos anjos,
acredito que ele foi com mais do que 1/3 dos anjos, mas ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a acreditarem que ele seria melhor que Adonai, que ele cumpriria melhor o papel do que Adonai. E então investe e trai Adonai, querendo ocupar o seu lugar. Adonai o expulsa, com ele cai 1/3 dos anjos do céu, e aí, passa-se muitos anos, e Adonai envia seu filho Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, e Jesus, o seu filho, é o quê? Traído por quem? Judas. Traído por quê? Por 30 moedas de prata. O que aconteceu com Lúcifer e o que aconteceu com Judas? Qual é o contrário de prosperidade? Miséria. Miséria. Porque o que acontece com a serpente, ela agora passa a rastejar e comer pó da... E o que acontece com Judas? Morto de forma trágica por 30 moedas de prata e perde acesso total à salvação. Faz sentido? Deus odeia ou não odeia a traição? Odeia. Não compactua com Deus a traição. Por isso, nós vamos para o terceiro ponto. Todo mundo entendeu então o segundo ponto? Ficou claro para todo mundo? Só quero dizer uma coisa, o Espírito Santo me incomodou. Nessa área, todos precisam vigiar. Ninguém está imune. Ninguém está imune. Você pode ser, inclusive, aquela pessoa que o seu pai traiu a sua mãe, ou a sua mãe traiu o seu pai, e houve divórcio, e você cresceu revoltado com o adultério, e você disse: eu odeio o adultério. Nem você, e quero dizer, cuidado você, que pensa também dessa forma. Conheço muitas histórias, de filhos de alcoólatras, que diziam: eu odeio a bebida, e se tornaram alcoólatras como pai. Alguém aqui conhece uma história assim? Ninguém está imune. Todos entenderam? Amém. Terceiro ponto, terceira grande chave: seja fiel nas suas finanças. Diga para a pessoa do seu lado: seja fiel nas suas finanças. Bata no seu bolso. Fala assim: conversão do bolso. Conversão do bolso. Aqui no Mega Reino nós sempre ministramos e trazemos à memória, porque aqui nós ensinamos 3 níveis de conversão: do coração, do bolso e do corpo de Cristo. A sua conversão do seu coração e das suas vontades a Deus, a conversão do seu bolso em direção a Deus, e a conversão do corpo que Deus te deu, que se chama igreja. Então a terceira chave para a prosperidade é ser fiel nas tuas finanças. Fiel significa alguém que não... Fiel significa alguém que não... Fala mais alto. Fiel significa alguém que não... trai. A gente acabou de falar de traição? Sim. Estamos entendendo bem de traição agora? Amém. Ou seja,
das tuas finanças, todos sabem, e se você já leu a Bíblia, você sabe que uma parte das suas finanças não é sua, é de quem? Daquele que te proporcionou que essas finanças viessem até você. Quando você mexe nessas finanças, que não é sua, você está traindo quem? O seu Senhor. Faz sentido o 7º mandamento, Yeshua, ensinar sobre traição, e faz sentido fidelidade em direção a Yeshua? Faz sentido isso? Ele sendo o número 7, aquele que foi traído, que ensina sobre o cuidado que nós devemos ter contra a traição, faz sentido? Para mim faz total sentido. Então eu quero dizer para vocês, quando você mexe ou trai, porque você tocou nas finanças que não é sua, mas que era do Senhor, você está o traindo, e você está se deitando com sabe quem? Pode pôr aí o tema de hoje. Quem pegou? Quando você trai o seu Senhor, você está se deitando com Mamon. Quando você não é fiel nas suas finanças, você está se deitando com Mamon. Cara, dói isso. É uma lapada seca. Não é mamão, tá? É Mamon. Foi só para ilustrar melhor. A imagem de Mamon é meio esquisito. Aí mamão fez mais sentido. Ninguém vai esquecer, né? Fala para a pessoa do seu lado. Não se deite com Mamon. Porque se você se deitar com Mamon, você está traindo o seu Senhor. Lucas 16, 10 a 13 diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, mas hoje, o que eu recebo é tão pouquinho. A viúva deu 2 moedas. Se você hoje não é convertido no bolso quando você recebe pouco, você não será fiel quando você receber muito. Ok? Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Quem se lembra da parábola dos talentos? Quem foi o que mais recebeu talentos? Aquele que multiplicou, e não é porque recebeu muito que multiplicou. Como é que nós multiplicamos riquezas? Sendo fiel, gente. É nesse lugar que nós prosperamos. E vai começar a fazer mais sentido para você. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nem servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Fala para a pessoa do seu lado: Deus ama oferta. Não, vocês viram que hoje, para quem está vindo aqui a primeira vez, eu quero dizer, nós somos uma igreja, eu não conheço outra igreja, mas nós somos uma igreja que não tem palavra de oferta, gente. O que vocês estão ouvindo hoje aqui é inédito. É verdade ou não é? Quem é da igreja?
nós não temos palavra de oferta. A gente não para o culto e fala, ó, momento de oferta, venho aqui, trago um versículo para falar de oferta, e agora vamos lá, vem aqui à sua frente, ou vai passar. Não, nós não temos. Já há 3 anos para 4 anos, que nós não temos palavra de oferta. Aí você pensa assim, momento de oferta, mas como que eles continuam pagando luz, como que eles continuam ligando o ar-condicionado, como que essa igreja é sustentada? Nós somos ricos assim mesmo, somos filhos do dono do ouro e da prata, estamos rasgando dinheiro. Não, nós somos ricos, mas nós ensinamos sobre como colocar o dinheiro no lugar certo. E aí você entende e você faz o que tem que ser feito. Muito desagradável. Eu estou aqui para vocês, eu estou vendo a carinha, e eu estou vendo que uns franzem a cara, umas coisas recebem, outras não. Cara, estava tão bom vir aqui, não ouvir de dinheiro, eu fui muito traumatizado em outra igreja por conta disso. Você não faz ideia, pastor, e você hoje está me ferindo. Então assim, eu estou meio desconfortável, estou nada. Gente, na Bíblia, nós vemos poucas vezes Deus se referindo a outro nome como outro Deus, mas Ele está dizendo que é impossível você servir a 2 senhores. Ou seja, se hoje você não consegue ser fiel no seu bolso, você fala, cara, eu vou para a igreja e Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, mas eu te amo muito. Mas você hoje não consegue falar, Deus, eu não vou tocar no dinheiro. E sabe por que eu sinto paz em ministrar sobre finanças? Porque, como eu falei para vocês, eu entendo muito bem o que é ser averso, ou ter aversão a ouvir sobre finanças, sobre dinheiro na igreja, porque eu fui essa pessoa. Mas o dia que eu pisei o pé na igreja pela primeira vez, era aquele que condenava. Na primeira vez que eu entrei na igreja, quando criança, meus pais me levaram algumas vezes, mas depois de grande, quando o Espírito Santo começava a me incomodar e eu não sabia o que era, aí eu comecei a ser evangelizado, recebi um convite, uma pessoa me fez um convite, outra pessoa foi lá e fez, tá bom, eu falei, eu vou lá então, para você parar de me encher o saco. Quem aqui já veio na igreja porque te encheram muito o saco? Quero dizer, cada vez mais nós vamos fazer mais isso, nós estamos ensinando vocês a fazerem isso. Pegar pesado, falar, ei, vamos, porque a gente sabe o que isso é bênção na sua vida. E se hoje eu estou aqui é porque teve alguém que me apurrinhou, e hoje eu estou aqui, louvado seja Deus por isso, glórias a Deus. Teve alguém que foi muito chato comigo, e aí o dia que eu pisei o pé na igreja, e era uma igreja que, gente, era assim, era o estereótipo do que eu condenava como igreja. Era uma igreja que era todos os cultos, muita pregação sobre oferta. Fiquei ali fortalecido nessa área, mas eu pisei o pé pela primeira vez, e naquele dia, por livre e espontânea vontade, eu vim e entreguei o meu dízimo. Então eu estou falando, e se você é essa pessoa, a minha fé é que hoje isso vai acontecer com você, amém? Aconteceu comigo, porque não pode acontecer com você, e até hoje colho dos frutos dessa escolha que eu decidi, ao ponto de chegar um dia e eu falar, Deus, o Senhor, foi uma mágica que o Senhor fez, porque eu me vi depois tendo dificuldade de outras conversões, a do corpo foi a mais difícil para mim, mas a do bolso foi assim, foi num passe de mágicas, e graças a Deus, a Ele, a sua fidelidade, na medida da minha fidelidade, nunca nos faltou nada, né amor? Nunca. Um dia, Deus colocou no meu coração, tudo teu primeiro é meu. Foi no momento mais delicado da minha vida com a pastora, e aí um dia eu fui confrontado nessa palavra, se de fato Deus tinha me dado essa palavra ou não,
E o que fez eu me segurar foi lembrar que Deus tinha me dado essa palavra. E aí eu já sentia um tempão de ofertar para a igreja um carro. Nós éramos missionários e tínhamos, com muita luta, comprado nosso primeiro carro. Um Onix Zero, né, amor? Branquinho. Chamava Alvo como a Neve. E ele era uma bênção. E eu fiquei lutando com Deus 1 ano para entregar esse carro. 1 ano. Deus colocava no meu coração e eu resistia. O que eu falei para vocês? Alguém que tinha vivido um milagre na fidelidade no bolso. 1 ano lutando. Aí um dia eu cheguei para o apóstolo, eu falei: apóstolo, chega, eu preciso tirar isso de mim. Não está sendo fácil, está sendo duro, eu estou entregando essa oferta, está sendo difícil eu entregar com alegria, mas eu preciso fazer. E aí eu falei: e não só o carro, mas o nosso apartamento, no mesmo dia. Gente, nunca nos faltou carro, né, amor? Nós vivemos um milagre nos Estados Unidos, que, meu amigo, se você conhece a cultura americana, gente que nunca nos viu na vida, nós pisamos o pé nos Estados Unidos para ter a Mia, nós só tínhamos 3 diárias de hotel e nada mais. Em um dia, Deus abriu as portas para o nosso apartamento, sobrenaturalmente. Uma pessoa, olha que incrível isso, uma pessoa que tinha alugado um apartamento, porque estava se divorciando da esposa, e então ele se reconciliou com ela, e agora estava com esse apartamento que ele precisava repassar para alguém, repassou para a gente, por um preço irreal. Pisamos o pé lá, uma pessoa que nunca nos viu na vida, falou: está aqui a chave do nosso carro, pode usar ele por quanto tempo vocês precisarem, até vocês encontrarem onde vocês. Amigão, isso na América, vocês não fazem ideia. Rodamos com o carro 1 semana, aí aconteceu a infelicidade dele atropelar um veado, animal, tá, gente? Viagem animal, na estrada. Não, é porque, não sei, eu estou falando, não sei o que você pode ter pensado, só para ficar claro. Lá tem muito na estrada. E aí, assim, ele tinha acabado de comprar um carro novo, e ele nos emprestou um carro que era excelente, muito bom, mas que era o segundo carro dele. E aí ele falou: meu, vocês não vão acreditar, o meu carro vai ficar 20 e poucos dias para consertar, porque arrebentou a frente dele. Ou seja, nunca atropele um viado. Aí, ele falou: vou precisar do carro de novo. No mesmo dia, uma outra pessoa falou: cara, eu não tenho um carro para emprestar para vocês, mas eu tenho uma van. Não era uma minivan, era uma van. Sabe aquelas van de filme de terror, que o cara coloca as criancinhas lá dentro? Era aquela van, sinistra. Aí andava eu e a Aimee grávida do lado, saía os dois da van, as pessoas olhavam assim: o que esse casal faz nessa van? Gente, a gente rodou com aquela van mais uns 20 e poucos dias. Nunca nos faltou. Eu nem sei porque que eu estou falando tudo isso. Testemunho. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Do quê? Ah, não, aí, gente, aí é mimo de Deus. Mimo de Deus. Não, a gente, meu Deus, é muito. Quem já andou num Mustang GT 5.0? Quem já andou num carro desse? Pois é, gente. Eu e a pastora, uma mulher olhou pra gente, falou aqui: toma, o nosso mais veloz para vocês aproveitarem. Depois você vai me cobrar do horário, esposa. Foi, a gente alugou um carro por $17, era assim, o carro mais barato de todos. E aí a mulher olhou, chegamos lá: isso, você quer vir aqui?
Isso, exato. Para resumir. Vem cá, amor. Gente, tem que glorificar a Deus, né, igreja? Eu vou bater essa no peito, tá? Esse atraso aí, perdão. Na nossa lua de mel, nós ofertamos toda a oferta que a gente ganhou no nosso casamento. Porque aqui a gente tem a cultura, em vez da gente cortar a gravata do noivo, a gente entrega uma oferta para os noivos. Quem vai casar já vai preparando aí. E você que vai no casamento, leve a sua oferta, em nome de Jesus. E aí, nós ofertamos tudo que a gente tinha ganho de oferta no culto. E fomos de lua de mel igual o surubim, lisos, né? E nós lá ficamos andando de carona com as pessoas, a gente ficou dormindo na casa de pastores, foi uma lua de mel top, gente. Ganhamos a nossa lua de mel, um pastor ofertou a nossa viagem para lá, foi só milagre do Senhor. E aí no último dia a gente tinha... E detalhe, nós escolhemos lá justamente porque tinha uma igreja lá, que é parceira nossa, e a gente queria muito ter um momento de capacitação lá com eles, tivemos. E aí, na volta, a gente tinha um dia em Miami para voltar para Manaus. E aí, nós achamos online esse carro por $17, era o mais barato. Quando a gente chegou lá para pegar o carro, a moça da concessionária, é concessionária que fala? Na locadora, ela falou, de onde vocês são? Nós somos do Brasil. Ela, sério, o que vocês fazem? Nós somos missionários. Ela falou, não acredito, minha filha é missionária no Brasil. Tá vendo? Faz toda a diferença. E aí, ela pegou a chave e falou para ele assim, eu tenho uma surpresa para você, é o nosso carro mais veloz. E a gente não fazia ideia, né, gente? Quando a gente chegou lá, era um Mustang GT, topíssimo. Eu nunca tinha andado num carro tão incrível como aquele. E aí recebi aquela unção e passo agora essa unção para você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, milagre de carro, meu Deus do céu. Aí depois, a gente passou 6 meses lá, alugando um carro a um preço que toda vez que a gente conta, ninguém acredita. O carro tinha a idade da pastora, era um carrinho bem antiguinho, mas inteiraço. Não, para um carro, para minha esposa, ela está inteiraça. 10 anos mais nova que eu, peguei uma menininha, galera. Mas o carro tinha a idade da pastora. E foi uma bênção, nós viajamos, fomos para Washington com aquele carro. Meu Deus, Deus nos abençoou demais, 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 demais. Né? Até hoje, Deus prepara assim cada uma para a gente. Mas enfim. E a pastora está aguardando o milagre da casa, amém. Isso, a pastora vai vir ministrar hoje ainda. Aí, gente, o que eu quero dizer para vocês? Deus, fala para o pessoal do seu lado, Deus ama oferta. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus falando de oferta. Gênesis, você vai ver a quantidade de animais que eram sacrificados. Aí você pode falar, mas animais eram entregues, hoje eu não crio animais. Era a unidade monetária da época, cevada, grãos, trigo, azeite, óleo, enfim. No Novo Testamento, mas dízimo era coisa do Velho Testamento. Jesus, faça um esforço, pegue os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, vá e divida eles no meio, e comece a ler os evangelhos da metade deles para frente. Você vai ver Jesus só praticamente ensinando sobre finanças para os discípulos. Ou seja, a tamanha importância que finanças, estando no lugar errado, pode prejudicar até um filho de Deus. Porque Jesus estava ensinando para quem? Para os de perto, gente. Faz sentido? Os que estavam caminhando com Jesus. Ou seja, é muito, mas muito importante as finanças
estarem no lugar certo. E oferta, ou melhor, ser fiel no seu bolso, está inclusive ligado com a sua salvação. Anote isso. A oferta, a fidelidade do seu bolso, está inclusive ligado com a sua salvação. Vamos lá. Qual é a definição? Eu já estou terminando, tá, gente? Tem só mais 3 páginas. Qual é a maior definição que nós temos, ou condução para a salvação? Está em Marcos 16:16, que diz o seguinte: quem crer e for batizado será... Diga mais alto, quem crer... Não. Quem crer e for batizado será... Quem crer e for batizado será... Ok, ótimo. Então vamos lá. O mecanismo para existir salvação é crer e ser batizado. Ótimo. Quem aqui crê? Quem aqui já foi batizado? Amém. O que é crer? Aí vamos falar Efésios 11. Efésios 11, a certeza das coisas que não se veem, a convicção das coisas que se esperam. É Hebreus 11? Hebreus 11. Hebreus 11. Essa é a tua definição de fé. Qual é a definição de fé? Para você poder dizer, eu creio. Qual é a definição de fé? Quanto você crê? Muito, pouco? Um dia eu ministrei sobre a proporção, que existe uma proporção, que é de um grão de mostarda. Ou seja, porque a palavra também diz, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai orar para um monte, para que ele saia do lugar e ele irá se remover. Ou seja, é uma proporção, mas quanto você crê? Ou qual o parâmetro para você saber se você está crendo, ou qual a palavra que define o que é crer? Ter certeza? Pode ser também. Tem a ver com a fidelidade. Vamos lá, por causa do horário. Estou sentindo uma leve dispersão. A palavra que define alguém que crê é alguém que confia. Que confia. Quem confia e for batizado será salvo. Faz mais sentido? Porque vamos lá, na Bíblia está cheio de homens de grande fé e de mulheres, grandes heróis da fé. Abraão, inclusive, foi chamado como pai da fé. Mas o que ele fez que intitulou ele como pai da fé? Confiou em Deus, gente. Vou adiantar aqui, né, para ser mais rápido. Confiou em Deus. Abraão deu uma promessa para ele. Ele mesmo aos 90 anos, há mais de 90 anos, a sua esposa com 90 anos, ele creu que ele ainda seria pai de multidões. Mesmo com idade avançada, ele confiou em Deus, confiou nessa palavra e viveu dessa forma. Josué, quando pega os 300 e vai encarar os 10.000, ele fez o quê? Ele confiou nesta palavra. E tantos, e tantos, e tantos outros. Davi, quando se vê diante de um gigante, o que ele teve em Deus? Confiança. Ele se moveu em confiança. Ou seja, a palavra confiança, gente, para andar em Deus, ela está associada com aquela pessoa que não busca o conforto. Porque muitas vezes, para confiar em Deus, você vai ser tirado da sua zona de conforto. Davi estava mais confortável nos vales verdejantes cuidando de ovelhas ou diante de um gigante? Davi estava mais confortável
nos vales verdejantes, cuidando de ovelhas, ou agora tendo que liderar um povo como rei? Aonde era mais confortável? Ah, mas ele era rei. Pô, eu não queria estar no lugar de Davi. Você queria estar no lugar do nosso antigo presidente? Você queria estar na pele dele? Eu também não. Hã? Tem que ter chamado. E tantas outras. Ruth, Esther, as Marias, Débora, Paulo. Paulo teve que confiar muito em Deus. Ou seja, fé é a confiança de que quando você é fiel, você está fazendo algo que é não trocar o jardim pela roça. Fala para a pessoa do seu lado, não troque o jardim pela roça. Quem trocou o jardim pela roça? Adão e Eva. Eles tinham todo o jardim, só que 10% do jardim era uma árvore que eles não podiam tocar. O que Satanás faz? Ele quer que você mexa nos 10% para ter acesso aos seus 100%. A gente pode falar de ofertas, mas o dízimo encaixa perfeitamente. Porque aqui na igreja, a gente não entrega 10%. A gente entrega em média 17%. E eu conheço pessoas que acreditaram na palavra profética desse ano, que esse ano seria extraordinário, próspero e doce em dobro, e dobrou o dízimo nesse ano. Você acredita que no meio de vocês aqui, tem pessoas que dobraram o dízimo? Mesmo entregando 17% de tributos? Ou seja, porque ali o que Satanás fez foi, colocou dúvida nos 10%, os 90% era deles, de Adão e Eva, mas porque tocou-se nos 10%, eles perderam todo o jardim, e aí Deus diz, agora do suor do seu trabalho virá o teu sustento. Ou seja, o homem já trabalhava no jardim? Diga para a pessoa do céu, trabalhava no jardim, mas não era penoso o trabalho do homem no jardim. Então quando eu prometi para vocês que eu ia te dar 3 passos para você prosperar, não significa que você não vai precisar trabalhar, mas não vai ser penoso o seu trabalho. Vai fluir naturalmente, você vai acordar de manhã e vai falar, aleluia, mais um dia para Deus me abençoar, glórias a Deus que eu tenho algo para Deus me abençoar, glórias a Deus Senhor, que hoje está sol, ou glórias a Deus que hoje está chovendo, e Deus vai me abençoar com sol ou com chuva, e aí você vai para o seu trabalho, e você vai como aquele, que sabe que é dali que Deus vai usar para te abençoar. Ah, mas eu sou um empregado, ninguém me vê. Amigão, quero dizer uma coisa para você. Você pode trabalhar no que for. Você pode vender água na rua. Você vai ser o melhor vendedor de água na rua. E daqui a pouco você pode se tornar um distribuidor de água vendendo na rua. Não interessa o que você faz. Se você hoje está estagiando, e foi a palavra que eu dei 2, 3 semanas atrás, hoje você pode estar estagiando, se você entender que Deus pode usar até o seu estágio, e você não olhar para esse estágio como um lugar penoso, de que meu Deus, eu não tenho prazer de vir nesse lugar. Laura, que eu estava te procurando. Amém, Laura? Deus pode usar esse estágio e te promover lá dentro, ou de lá em outro lugar. Faz sentido? Vamos lá que eu preciso concluir, meu Deus do céu, eu prometi que eu ia encerrar. É confiar que você pode, mesmo com menos, isso abre espaço para Deus, e você pode então mais do que os que têm mais.
O jovem rico é a expressão daquele que tinha o que muitas vezes nós almejamos ter, mas não teve o quê? Qual que é o resultado de quem não tem fé? Não tem coragem. Não teve coragem. Ele era um jovem rico. O bolso dele não era fiel. E ele não teve coragem. Ele quis herdar o reino dos céus. Ele quis pertencer. Mas porque ele não teve coragem, o que Jesus fez? Beleza. E é isso que Jesus faz com você. Quando você fala assim, não, nas finanças eu não aceito que toque. Eu vim na igreja hoje para receber uma palavra abençoada, mas de finanças eu não recebo. Você está falando o que o jovem rico falou. Eu quero herdar o reino dos céus, eu quero ir para lá, eu cumpro os mandamentos. Aí Jesus fala, então tá bom, pegue o que você tem, venda, entregue aos pobres e me siga. E aí o que ele faz? Não, eu não consigo. Jesus insistiu, Jesus ficou batendo nessa porta, não, vamos lá cara, vamos lá, você precisa ser mais liberal, você precisa confiar em mim, você precisa confiar que mesmo comigo, agora não possuindo nada, você terá acesso a tudo. Jesus não fez isso. Jesus falou, ok, eu vou indo, a receita eu te entreguei. Está fazendo sentido? Pois, Timóteo 6,10 diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os... O dinheiro é a raiz de todos os males, igreja? Não. O dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Foi o amor ao dinheiro que fez com que o jovem rico não conseguisse fazer o que ele desejava, mas não teve coragem. Olha, continuando. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Alguém conhece uma pessoa que tem muito dinheiro, mas anda atormentado? 1 Timóteo 6,10. Quando você se vê desafiado a orar por alguém que está enfermo, e aí você olha a Lara ali de botinha, e você fala, será que quando eu orar ela vai ser curada? Ou você fica fazendo que o Heitor está na UTI, você pensa assim, poxa, será que se eu orar ele vai sair de lá? E aí você pega e fala, puxa, mas e se eu orar pela Lara e ela não for? E o micão que eu vou passar? E aí você sai desse momento e você fala, eu não tive fé para orar por ela, eu não tive fé para orar pelo Heitor. Não, você não teve coragem, você não teve coragem de ultrapassar o ridículo, a opinião dos outros, o que iam pensar, de você ter se desafiado a fazer algo, que te tiraria de uma zona de conforto, e viver e testemunhar um grande milagre na sua frente. Eu conheço muitas pessoas que às vezes dizem assim, fulano de tal, ele só não vem para a igreja, mas ele tem uma fé enorme, ele é uma pessoa muito religiosa. Não acredito. Eu bato de frente e falo, não acredito, não tem essa fé que você acha. Não, mas você não faz ideia, essa pessoa ela já leu a Bíblia trocentas vezes, ela tem uma fé enorme. Não tem. Não tem. Isso para mim não define fé. O que define fé é a coragem que você tem de se lançar e se desafiar naquilo que hoje você não consegue ver aos olhos naturais. Isso para mim é definição de fé. É você pegar aquela palavra que Deus te deu, e para muitos aqui, eu sei que Deus te deu palavras quando ainda você era criança.
mas você está esperando o momento perfeito para ter fé e acreditar e começar a se mover nessa direção. José recebeu um sonho quando criança. Quando ele começou a se posicionar em direção àquele sonho? Fala para a pessoa, instantaneamente. Tão rapidamente que até sofreu com isso. Fala para a pessoa do seu lado, seja veloz. Não gaste muito tempo aí matutando se você tem capacidade ou não para viver as promessas que Deus tem na sua vida. Fala isso para aí. Vou falar de novo, vai. Não perca tempo demais matutando se você tem ou não capacidade de ver as promessas de Deus na sua vida. Tenha coragem, vai e faz. Você, meu irmão, que está de braço cruzado, vai e faz. Eu não te conheço, ninguém falou para você, eu estou te falando. Vá e faz. E o que significa então ser batizado? Porque eu falei que isso estava conectado ao plano de salvação. O que é ser batizado? Ser batizado é simplesmente entrar numa piscina e alguém te mergulhar e você sair dela. O que é ser batizado? O que é ser batizado, gente? Até Jesus foi batizado. O que é ser batizado? Crer, você entendeu que você precisa ter coragem. Renunciar. Ser batizado é escolher, deixar para trás tudo aquilo que era muletas, que era apoios, que era sustento, para que você não tivesse coragem de seguir aquilo que Deus te chama para fazer. Pode ser, por que umas pessoas dizem, vá, seja batizado e mate o velho homem? É o que? É confiar que Deus tem um novo homem aí dentro, cheio de capacidade, todo aberto para ser moldado pelo Espírito Santo, para viver, não o que talvez você imagina que você vai viver, mas o que os planos deles diz a respeito de você. Quando você lê que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, quando você lê 2 Coríntios, que ainda que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam ao Senhor, quando você é batizado e você nasce, é você vir com o entendimento e com a coragem de deixar lá para trás tudo aquilo que te prendia, que não fazia com que você vivesse o que Deus tem para você. Está fazendo sentido? Ou seja, o acesso à salvação é necessário coragem. Não é assim, falar, eu tenho fé, beleza, eu fui batizado há uns anos lá atrás, mas hoje eu vivo da mesma forma que eu vivia antes de ser batizado. A permissão para isso é você ter coragem de colocar Deus em primeiro lugar, você não aceitar os padrões desse mundo. O mundo trai, afinal de contas, o mundo jaz do maligno. O maligno ensina o que ele viveu. O que Jesus nos ensina? O que Jesus viveu. Jesus, o número 7, a perfeição, aquele que foi traído e que não agiu da mesma forma que o mundo. Não é porque eu fui traído que eu vou trair. Ele, Jesus, pega e diz para você, eu sou teu marido, e eu como seu marido, quero você, mas quero você branca, pura e santa. Essa noiva, eu te aceito, venha para o meu gozo, e vamos celebrar a ceia. É isso que ele fala. Por isso o acesso à salvação exige coragem para se desprender dos padrões desse mundo. O mundo diz, pastor, rouba dinheiro. O mundo diz, a igreja falar de dinheiro não combina. O que a Bíblia diz de dinheiro? Deus
gosta de oferta, porque oferta te aproxima de Deus, porque as tuas ofertas não ficam aqui, as tuas ofertas sobem e diante dele são contabilizadas. Se tem um lugar que você pode colocar as suas finanças e que seja o lugar mais seguro, é diante dele, porque a mesma palavra diz que aquilo que é do mundo, a traça corrói e a ferrugem destrói. Ou seja, se você confia no que está na sua conta, se você confia nos seus bens, tudo isso pode ser tocado, mas o que você colocou diante do Senhor, isso é eterno, isso é memorial eterno. Ou seja, meu amigo, eu quero que você fique de pé nesse lugar, e não tem momento melhor para você dar um grande passo de coragem. Quero dizer que se essa palavra falou com você no primeiro, no segundo ou no terceiro passo, eu quero que você saia do seu lugar. Se você nunca aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e talvez você falou, hoje talvez se fizer um apelo eu vou lá, eu quero que você venha aqui à frente também. Eu quero, se você tem dificuldade de ser fiel nas suas finanças, eu quero que você dê um passo de fé, um passo em confiar e falar, Deus, do meu jeito não tem funcionado muito bem, eu tenho tentado controlar, mas parece que não está indo, eu fico contando migalhas, eu fico fazendo contas, e parece que nada tem tido resolução. Eu te desafio hoje, você dá um passo de coragem na direção do que Deus tem para você. Se esse passo vai ser você lançar uma oferta na direção de Deus, faça isso. Se esse passo é você agora pegar e falar, Deus, muda a minha mentalidade, cara, esse é o momento, você está no lugar certo. Te digo uma coisa, não importa quem está do seu lado, não importa o que você ia fazer depois daqui, quero dizer uma coisa para você, você está diante de uma oportunidade única. Quero dizer uma coisa para vocês, você está diante de uma oportunidade única. Nós estamos vivendo hoje espiritualmente algo sobrenatural, um portal está aberto. Eu quero dizer, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade, os céus estão abertos. Se tem algo que você podia fazer hoje, faça, não saia daqui sem fazer, não saia daqui sem fazer, se posicione como aquele que confia. Feche os seus olhos. Em Shavuot, há 3 anos atrás, nós fizemos um grande mover num culto drive lá em cima no estacionamento. Jovens se escolheram se separar para Deus, passaram 3 anos de separação, nesse mesmo evento, naquela mesma noite, enquanto eu descia aquela rampa, Deus me deu uma visão de um período de aceleramento. Eu via jovens recebendo asas nos pés, e eles corriam rápido, e eles fluíam rápido, e eles alcançavam coisas que eles nunca tinham imaginado antes alcançar. E eu liberei essa palavra para alguns jovens ali. Eu falei, Deus estabelece um tempo de agilidade, e eu falei, jovens vão ocupar lugares nessa cidade, lugares de autoridade, lugares de alto escalão. E agora, quando eu falei, os céus estão abertos, eu vi exatamente a mesma imagem, e eu entendi que é como se tivesse sido roubado ou retido de muitos de vocês, porque lhes faltou coragem em crer nessa palavra, lhes faltou coragem de que você, mesmo sendo ainda muito jovem, assim como Samuel, se achava incapaz, mas assim como os grandes homens da fé, que mesmo jovens, fizeram a diferença no mundo. E se hoje nós colhemos do Evangelho, é porque eles tiveram essa coragem. Eu sinto como se fosse o mesmo comissionamento.
Marcos 15 diz o seguinte: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem, os que confiam, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois lhes ter falado estas palavras, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e ascendeu-se à direita de Adonai. As últimas palavras de Jesus foi: se você confiar e for batizado, você vai viver sinais e maravilhas, você vai curar enfermos, você vai tocar em endemoniados, serão libertos, sinais e maravilhas te acompanharão, você irá beber veneno e não lhes fará mal. O que é isso se você nunca entendeu? Quer dizer que vai acontecer dias ruins, vai vir perseguição, vão tentar te roubar, provavelmente vão tentar roubar essa unção que está sendo liberada aqui, talvez agora mesmo, mas eu quero dizer, se você confiar, se você tiver coragem de deixar esse velho homem para trás, você se incluirá ao grande comissionamento, você se incluirá àquilo que Jesus, Yeshua, deixou para todo aquele que nele crê, que nele confia. Shabasurebaye surebabasure kamamas, Shalebaye surekaye surekamamama surekamamas, Sheremama surekaye surebamamama surekaye sarara, Yelemaku serema surebamamama sou. Eu vejo como um teleférico aqueles que têm em regiões de esqui, que ficam passando aqueles teleféricos somente com umas cadeirinhas. Eu vejo essas cadeirinhas passando aqui por cima, e eu escuto só assim: aquele que confiar pegue o seu assento, aquele que confiar pegue o seu assento, porque o destino dessas cadeirinhas, aqueles que confiarem vão subir o cume. O destino dessa cadeirinha é o cume da montanha. Então eu quero dizer: pegue o seu assento, pegue o seu assento. Não é um trajeto confortável dentro de ar condicionado num bondinho, não, é só uma cadeirinha, tem espaço só para você, e tá passando, Shababaye surekababa surebabayes, Sholebaka surekabaye surekamama sulebayes, Shelaba surekabamaye sulebakamamas, Shalemaye surebaka surires. Eu sinto o Espírito Santo dizendo: levante, vai, pegue, vai, eu estou contigo. Eu sei que é da decisão, você tem ensaiado ela, você tem ensaiado essa decisão há muito tempo, você está ensaiando ela, mas é chegado. Você que pegou, mantenha sua mão para cima. Você que pegou, mantenha sua mão para cima. E sinta o vento no seu rosto. Sinta o vento no seu rosto.
Ah, aqueles que confiaram, oh, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, mas voarão como águias. Tchê! Voarão como águias! Tchê! Shela baba saramaye sure kamamasu. Não olhe para o lado, não olhe para trás. Receba olhos de quem só olha para frente. E enxerga longe. Receba unção dos precursores, unção dos visionários, dos que enxergarão oportunidades e que agarrarão com todas as suas forças. Você nunca mais vai se arrepender de ter perdido uma oportunidade. Olhos como de águias. Com isso, eu vejo uma unção, um liberar de unção profética, um dom de discernimento. Shabasureba sorores. Chilabasure kabasurebas. Chirababasure bababas. Shababababas. Surikasha. Sarikatababas. Eu ainda vejo somente uma unidade dessa cadeirinha. Uma unidade. Ou tu pega ou já era. Os passos do leão da tribo de Judá. Ouça os passos do leão da tribo de Judá. Os passos do leão da tribo de Judá. Ouça os passos do leão da tribo de Judá. Tribo
Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu vejo uma placa enorme e brilhante. Bem-vindos ao novo tempo. Bem-vindos ao novo tempo. Bem-vindos ao novo tempo. Eu não sei quantos essa noite o Senhor acaba de te tirar do vale, mas se você teve essa coragem, eu quero te dizer que Ele te coloca sobre os montes. Desse lugar, a tua visão é alterada, o teu ponto de vista agora é mudado. Não haja mais como quem saiu do Egito, não haja mais como quem colecionou feridas no vale. Mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha os seus olhos no Senhor. É nova atmosfera. É nova atmosfera. Se você estava preso e não conseguia perdoar alguém, eu quero dizer, isso é coisa do velho seu. Você só vai ficar com essa pereba aí se você ainda quiser. Não tem lugar para essa dureza de coração. Libera esse perdão logo. Uau, eu sinto que essa noite foi uma noite de preparação e em total conexão com o que nós fizemos aqui na noite da entrega das alianças. Eu vejo que foi como se fosse um somatizar. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Olhem para frente, mantenham seus olhos para frente, rejeitem toda e qualquer murmuração, rejeitem toda e qualquer ingratidão. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu te louvo, Senhor, porque nós estamos no ambiente perfeito, Senhor, porque o Senhor nos molda, porque o Senhor nos lapida, Senhor, mas o Senhor não nos deixa desamparado, o Senhor nos eleva, Senhor, para outros níveis, para outros patamares, mas o Senhor é aquele que prepara o ambiente. Então eu quero dizer que nesse lugar, você não é posto, jogado, mas você é colocado num lugar que já estava preparado para você, que sempre esteve preparado para te receber. Eu não sei de onde você veio, aonde você estava, mas eu quero dizer que você está num lugar que você pode chamar de família, que você pode chamar e ter como sua casa. Você tem pessoas que você pode chamar de irmãos e irmãs, e que você pode dar as mãos, que estão prontos para caminhar essa milha com você. Ele é aquele que o teu espírito vai à frente e prepara o ambiente. Eu quero declarar que essa semana, ambientes
estarão preparados diante de você, mas você vai precisar agir com muita confiança. Não vai dar para você agir como você agia antes, você vai precisar agir com confiança. O cenário vai ser posto diante de ti, mas você vai precisar se lembrar, e eu peço, Espírito Santo, lembre-os, e que eles possam ter a coragem e a confiança, Senhor, de se posicionarem como quem foi colocado em posição de visão privilegiada, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas aí no seu lugar ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém, amém. Se você fez essa oração, e se você aceitou ao Senhor pela primeira vez na sua vida, se você estava distante, pode continuar aqui, nós vamos encerrar aqui mesmo. Se você estava distante e hoje você está escolhendo retornar para o caminho do Senhor, eu quero que quando nós terminarmos de dar a bênção, que você passe ali no Bem-vindos ao Mega, que nós queremos te conhecer. Quem estiver ali vai te dar um abraço e nós queremos orar por você ali naquele lugar. Amém? Agora todos que estão, levantam as suas mãos como quem recebe um presente. Eu quero liberar uma bênção sobre vocês. Eu quero liberar Abrahá. Ivareha Adonai Ishmeneha, Yar Panaveleha Vikuneha, Isa Adonai Panaveleha Visain Ikar Shalom. Que Adonai o abençoe e guarde. Que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante sua face na direção e lhe dê o Shalom. Amém, amém e amém. Vão em paz, vão debaixo de bênção. Uma semana extraordinária sobre vocês.